Embora todas as pesquisas, inclusive internacionais, indiquem que é muito alta a percepção de corrupção na administração pública brasileira, são raros os casos conhecidos de aplicação de lei da improbidade administrativa. O texto da lei é inadequado à situação do país ou ela simplesmente não vem sendo acionada como deveria? Este é o tema do nosso programa de hoje. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Curiosamente, a lei de improbidade administrativa vigente no país, que é de 1992, foi sancionada pelo único presidente da República brasileiro a ser afastado do cargo por um processo de impeachment, envolto em uma série de acusações, inclusive de improbidade administrativa. A cassação de Fernando Collor de Mello, no entanto, não foi baseada na lei sancionada por ele. Por que essa lei parece ser aplicada tão parcimoniosamente no Brasil? Uma análise da lei e seus desdobramentos foi feita pelo promotor de justiça Fernando Rodrigues Martins no livro Controle do Patrimônio Público, que acaba de ter sua terceira edição publicada. O Dr. Fernando Martins é um dos convidados do nosso programa de hoje. Participa também desse debate o desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima, que é da 14ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Desembargador Rogério, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Professor promotor Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer. Doutor Fernando, essa lei, eu disse na abertura que a percepção da opinião pública é de que a lei é pouco aplicada. Na verdade, ela é mesmo pouco aplicada ou não? Não, ela é muito aplicada. Muito aplicada? Muito aplicada. A partir da legitimação que o Ministério Público tem para ajuizar as ações civis públicas por improbidade administrativa, a gente pode perceber em todos os cantos do Estado, do Brasil, a formatação de promotorias de defesa de patrimônio público, de defesa da moralidade administrativa e da boa administração. E isso faz com que as ações sejam ajuizadas, os juízes manifestem seu entendimento quanto à ação, quanto ao fato, e todas elas estão sendo encaminhadas ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e, consequentemente, também ao Superior Tribunal de Justiça, e algumas chegam até o Supremo. Eu posso dizer, afiançar, que o trabalho em Minas Gerais está sendo muito efetivo nessa área de defesa do patrimônio público. Mas o senhor admite que a sensação que a população tem é de que os administradores públicos, prefeitos, enfim, outros agentes públicos, quase sempre acabam se livrando de acusações desse tipo ou não? Acontece, pode acontecer a questão da impunidade, mas a questão hoje da impunidade está sendo muito bem revertida pelo Ministério Público e pelos juízes, né? A partir do momento da independência do judiciário, a gente percebe hoje um avanço sensível nas decisões, inclusive de segunda instância. O Tribunal de Justiça tem melhorado bastante a aplicação da lei de improbidade administrativa. Eu tenho visto acompanhado votos hoje no Tribunal de Justiça que dispensam a aplicação de dolo ou culpa, né? Fazem análise plena do comportamento do agente político para a aplicação das penas da lei de improbidade. Eu acho que está tendo um avanço. A questão toda é a mídia. O trabalho midiático tem sido muito importante no sentido de dar informação ao público. Perfeito. Doutor Rogério, lá no Tribunal de Justiça, o senhor, o tribunal, de uma forma geral, tem recebido muitos processos? O senhor acha que a tramitação dessas causas tem tido a agilidade necessária? Sim, como dizia aqui o doutor Fernando, nós estamos recebendo muitas ações e a grande responsável pela efetividade da lei de improbidade administrativa neste país é a instituição do Ministério Público. E eu já defendia na minha tese de doutorado o direito administrativo e o poder judiciário, que a responsabilidade do poder judiciário para a efetividade do direito administrativo é enorme, inclusive no que diz respeito à lei de improbidade administrativa. De nada valerá esse avanço que a Constituição de 1988 determinou e a Lei 8.429 regulamentou, se não houver um judiciário forte e independente para aplicar. E o Poder Judiciário de Minas Gerais tem, sim, aplicado a lei com efetividade. Ainda recentemente, a Câmara na qual atuo, com a minha relatoria, afastou um dirigente de um hospital, uma fundação do interior de Minas Gerais. Afastou do cargo
antes da decisão final, uma decisão liminar preventiva, por suspeitas de malversação dos recursos financeiros daquela instituição, aplicando o princípio, na dúvida, decido pela sociedade, vamos mantê-lo afastado. Agora, a grande questão no Brasil, que gera essa impressão de impunidade, é o nosso processo civil arcaico, medieval. Que abre possibilidades de quase infinitas de recursos. Então, o camarada que pode pagar um bom advogado, e geralmente os políticos o podem, ele vai recorrer até Brasília, até a última instância. E essa decisão transitar em julgado, quer dizer, tornar-se definitiva, não caber mais nenhum recurso, leva às vezes 2, 3 décadas. Isso é lamentável. Nós precisamos, sim, dar maior efetividade à decisão do juiz de primeiro grau e do Tribunal de Justiça. Confirmou, já é um indício de que realmente não se deva mais recorrer. Perfeito. Doutor Fernando, eu queria que o senhor falasse rapidamente do seu livro. O senhor está numa terceira edição. No livro o senhor faz um comentário geral sobre a lei de improbidade. Isso. Além da lei de improbidade, eu trato o patrimônio público, a moralidade administrativa, previsto no artigo 5º 73 da Constituição Federal, como direitos fundamentais de terceira geração. Então, quando a gente parte para dizer que se trata de direito fundamental, cumpre ao Estado um entorno de defesa e de proteção. Nós, inclusive, estamos exibindo a capa do seu livro lá. Perfeito. Que tem o prefácio do livro do doutor desembargador Tarcísio Almeida Melo, é isso? Presidente do TRE, né? Mas eu só queria voltar no seguinte raciocínio. Quando se fala em defesa e proteção de um direito fundamental, se destaca o Estado para a proteção, não é daquele direito em si, mas do direito que está atrás, que é do próprio cidadão. Né? Quando se fala, por exemplo, em princípios da administração pública, legalidade, publicidade, moralidade, né? O que se quer dizer com isso? Que atrás desse princípio reside a pessoa humana. Né? Então, a preocupação que se tem com o Estado e com o patrimônio público é justamente essa, é que aquele que recolhe os tributos, ele tem a obrigação de verter esses tributos a bem da sociedade e não fazer a tese do patrimonialismo, né? Que a gente tem acompanhado hoje no Senado Federal, por exemplo. Né? É que ele vai atuar de uma forma contra o princípio da impessoalidade, ele vai carregar as namoradas no avião, a família inteira no avião, né? Fazendo aquele aspecto que é público, o privado. Né? Nesse caso específico, a lei de improbidade administrativa se aplicaria, por exemplo, aos senadores? Perfeitamente. E todos esses casos agora que a mídia está trazendo aí a respeito dos diretores do Senado, das passagens aéreas, todas elas dizem respeito especificamente à lei de improbidade administrativa. E a quem compete? É só o Ministério Público que pode ter a iniciativa de acionar essa lei? A lei confere 2 legitimados ativos, ou o Ministério Público e o órgão que é lesado. Geralmente o órgão que é lesado, ele não ajuiza essa ação. Né? Porque é um corporativismo político, né? Um político protegendo o outro. Né? Mas, na realidade, quem vem avançando nesse trabalho a nível de Brasil é o Ministério Público, tanto estadual como federal. Né? Nós temos inúmeras ações importantíssimas, né? Espargidas nos estados brasileiros e para a proteção da moralidade administrativa e do patrimônio público, enriquecendo o fato seguinte, que não há necessidade da lesão ao erário, basta uma postura que comprometa a ética. Né? Então, é esse detalhe que o Ministério Público busca quando ajuiza a ação. Né? Nós não estamos buscando só a proteção do erário, né? Mas a ética, a confiança. Né? Quando se vota... Né? A questão não é apenas econômica. Não é jamais. É porque a confiança é um axioma que está na Constituição que deve ser preservado. Quando há quebra dessa confiança, o cidadão mais não vai poder ter aquela fidelidade para com o administrador público.